Olha lá, live! Estamos ao vivo! Sejam Oba! todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 18 de novembro de 2020, 8 horas, 2 minutos em ponto, horário de Brasília. Beleza. Estamos em São Paulo, mas o horário é comum, portanto, o horário de Brasília, que é que manda no nosso Brasil. E É nós isso aqui com o aí. nosso querido doutor Sérgio, Boa noite, palestra boa de hoje, noite. paciência e esperança. Seja bem-vinda, Verinha, seja bem-vinda, dona Sônia, Kátia, Elka, Maria Tereza, Reinaldo, Pasqualini. Lúcia Boba, seja bem-vinda. Muito bem. Os amigos já estão chegando, isso é ótimo. Daniel Pereira, boa noite. Patrícia César, muito boa noite. Hoje vocês já viram que nós temos uma ilustre presença de um grande amigo e palestrante, hein? Palestras Imagina, dele são sempre imagina. muito inspiradas. É verdade, Imagina, você pensa que imagina. não? Quando eu posto no núcleo, que é você que vai fazer, sempre tem comentário. Oba, oba, estamos aí, estamos esperando. Sempre você é muito esperado, não tem a menor Muito dúvida. bom. Que bom. Boa noite, Silvana. Boa noite, Luiz. Boa noite, Edna. Boa noite, Mari. Muito bem. Irene, boa noite. Luiz, Francisco Luiz, Dona Alda. O Sérgio não está aparecendo? Para mim está aparecendo, doutor Sérgio. Ele está aparecendo sim, ó. Ainda pedi para ele mudar de 4 do link dele da casa para 4G. Experimenta sair e voltar do link de vocês aí, que eventualmente pode acontecer. Para mim, ele está aparecendo bem. Agora sim, é só sair fora e voltar, gente. Aí, às vezes, uma pequena sincronia. A gente já conversou um pouquinho antes e no link da casa dele estava congelando e estava. Aí ele pediu para ele mudar, mudou para o 4G, ficou perfeito. É inacreditável como é que o 4G, que é aéreo, que é tudo, funciona melhor que o link da casa da gente que está aqui do lado, né? Não dá para entender uma coisa dessa, né? Mas funciona melhor. Impressionante. Se a gente precisa fazer até usar o celular como roteador, que dá para usar, é melhor que o link da casa da gente. Uhum. Bom, mas tá bom, vamos lá. Vamos lá. Daiane Melo, boa noite. Jesuína Aparecida, seja bem-vinda. Mário Mateis, muito boa noite, Mário. Muito bem. Santiago Luz, querido amigo. E a Juliana Luz também está por aí? Seja bem-vinda, Juliana. Hoje um tema muito interessante, paciência e esperança. Vamos ouvir com muito carinho e atenção o que o doutor Sérgio tem a nos dizer hoje. Celso Fernando Ábido, esse é um querido amigo. Muito bem, doutor Celso, seja muito bem-vindo. Juliana, ótimo. Rosângela Maria Colombo, muito bem, seja bem-vinda. Ótimo, estamos aqui. Bom, pessoal, vamos então começar com a prece. A prece, como a nossa mensagem de hoje é paciência e esperança, a gente escolheu a prece de hoje como tolerância aos erros alheios, né? Porque tolerância aos erros alheios, a gente tem que ter muita paciência e esperança que as coisas se acomodem, né? Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, faze-me tolerante com os erros dos outros. Às vezes, quando menos espero, estou acusando ao que erra. Isto acontece no lar, no trabalho e na rua. Sofrem os meus parentes, amigos e desconhecidos. Desses últimos, então, não tolero a melhor falha. Quando assim procedo, saio prejudicado, revoluciono o cérebro, faço o coração bater descompassado.
e joga uma carga negativa sobre os nervos. Para corrigir-me, quero daqui para frente pensar antes de emitir juízo. Na hora exata, lembrar-me-ei deste compromisso e evitarei o descontrole emocional. Entendo que todas as pessoas são como eu, que têm defeitos e virtudes, e que não gostam de ver os seus defeitos ressaltados e intolerados. Diante do erro alheio, serei paciente e não deixarei que as ondas do nervosismo e da impaciência tomem conta de mim. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai, por esta mensagem, por esta oração maravilhosa que nós tivemos para introduzir o nosso evangelho desta noite. Te pedimos, Mestre Jesus, permita aos teus mensageiros celestiais estarem conosco, com o doutor Sérgio, com todos aqueles que nos ouvem nesta noite para esse evangelho e orações. Que possamos recebê-los de braços abertos. Que as tuas orientações, que as tuas intuições, ó Mestre Jesus, sejam fartas e abundantes a todos nós. Que possamos ampliar a nossa fé a cada dia, ampliando a nossa tolerância para com os nossos irmãos, e paciência e resignação com a nossa vida. Abençoa-nos e protege-nos, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Doutor Sérgio, a palavra é toda sua. Oba, vamos lá. Você seja muito abençoado nesta noite. Muito bom, muito obrigado. Bom, nós vamos falar da paciência, é um tema bastante sugestivo, bastante interessante, porque nós vivemos, assim, especialmente nós aqui em São Paulo, sob um aguilhão, né? Um aguilhão complicado, difícil, um aguilhão em que nós estamos sendo todos os instantes, a cada momento, sendo, assim, testados na nossa fé, na nossa esperança, na nossa paciência. E eu digo na cidade de São Paulo porque aqui nós temos mais motivos para isso, não é? O Chico, aliás, vou abrir um parênteses já para começar, o Chico dizia para todos nós que as pessoas que trabalham em São Paulo, que vivem em São Paulo, se dispuserem a fazer algum serviço no bem, terão um bônus hora em dobro. Porque na cidade de São Paulo a gente tem uma série de intercorrências. Nós temos aí chuvas que podem ocasionar trânsitos, pode ocasionar problemas. Nós temos aí problemas familiares, temos uma família grande dentro de São Paulo, muitas vezes tem problemas aí familiares. Saúde, problema de saúde, uma série de outros problemas de trabalho, né, que a gente às vezes se atrasa com relação ao trabalho. Enfim, nós temos uma gama de possibilidades que nos impedem, nos atrapalham, nos criam problemas muitas vezes para que a gente possa continuar, para que a gente possa trabalhar tranquilos. Uma vez eu fiz uma pesquisa no interior que eu queria saber o que tirava do sério as pessoas do interior, né? Porque você vai no interior, assim, alguns lugares assim de sítios, você vê aquelas pessoas simples, bacaninhas, cumprimentam a gente, estão sempre com aquele olharzinho terno, carinhoso, amoroso. E aí eu fiquei curioso para saber o que incomodava elas, porque aqui em São Paulo muita coisa nos incomoda, né? Alguém fala mal do nosso time, um problema no trânsito, no elevador uma pessoa distrata você no elevador, não dá bola para você, enfim, nós temos tantas coisas, né? O motorista de ônibus que não te enxerga no ponto de ônibus, tantas coisas que nos tiram muitas vezes a paciência, às vezes dentro de casa, né? Os filhos também estão assim, às vezes rebeldes, às vezes mal criadinhos, enfim. Nós temos uma série de coisas que podem mexer com a gente, mexer com o nosso brio pessoal, com a nossa paciência, com a nossa tolerância. E aí eu fiquei curioso para saber, poxa vida, o que será que aqui no interior as pessoas têm dificuldades, se sentem com dificuldades para ficarem nervosas, aborrecidas, chateadas? O que será que tem aqui, né? Porque ali você não vê trânsito, você não vê uma série de coisas que a gente vê em São Paulo, né? Bom, aí eu fui perguntar para algumas pessoas lá no interior, no sítio, escuta, o que tira vocês aqui do sério? O que irrita vocês, tira a paciência de vocês? E aí, por incrível que pareça, eu recebi uma resposta curiosa, que nós precisamos pensar sobre ela.
A primeira coisa que me falaram lá era assim, quando eles cumprimentam uma pessoa e a pessoa não responde. Eu falei, meu Deus do céu, a gente está lá em São Paulo, essas pessoas estão lá em São Paulo. E aí o que acontece? Tá travando, não? Tá travando direto, Sérgio. Sérgio? Tá me ouvindo, Sérgio? Acho que você vai ter que entrar de novo, sair e entrar de novo, Sérgio. Tá travado, completamente travado. Não tô te ouvindo. Tem imagem, mas não tem som. Imagem tem, som não tem. Tá bom, espero. Tô esperando. Só tem imagem, isso. Sugeria ele que teste de paciência, Elke, é isso mesmo. É isso aí, sugeria ele que saísse e reentrasse de novo no mesmo link. Vamos dar um minutinho para ele entrar, para que a gente possa continuar falando de paciência, né? E a gente vai testando a nossa aqui com calma, tranquilidade. Vamos aguardando, né? Opa, lá, tá chegando de novo. Vamos ver se tá certo. Olha lá. Ele tá entrando. Isso. Voltou? Voltou a Opa, voz? voltou! Que bom, que bom. Muito bem. Imagem e voz. Isso aí, que bom, muito bom. Então, a gente está falando da paciência, né? Você está Na falando que verdade, quando no interior o que irrita as pessoas é quando alguém cumprimenta e não recebe a resposta do cumprimento. A partir daí a gente não ouviu mais nada. então tá. O que eu posso dizer é que eu combinei com o Clóvis essa interrupção para ver se vocês iam perder a paciência com a nossa live, né? Mas pelo jeito eu acho que não perderam, não, né? Porque tá tudo bem, não é isso? Então tá, vamos continuar, Clovão, vamos lá, vamos em frente. Então, as pessoas precisam continuar construindo sentimentos, tijolo a tijolo, momento a momento, hora a hora, dia a dia, porque a paciência não é uma coisa assim que você adquire facilmente, que você vai viver facilmente uma paciência. Às vezes você tem 50 motivos para tolerar, para ter paciência, para se apacentar. Mas às vezes um motivo basta apenas para que você perca as estribeiras, porque você perca o caminho, as diretrizes, e aí gera aquele problema, aquela situação desagradável, não é? Bom, o que eu posso dizer sobre a paciência é que o Emmanuel fala aqui para gente que a paciência, na verdade, ela está associada à esperança. Então, a pessoa que tem paciência ela é uma pessoa bem esperançosa, uma pessoa que confia no futuro, tem fé no futuro, porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. Então, às vezes, é um motivo para a pessoa ficar extremamente desequilibrada, aborrecida, chateada, mas ela sabe, ela tem confiança que em breve as coisas vão acontecer. Algumas coisas que ela está vivendo vão se modificar e vão acontecer, obviamente, não é? Bom, o que eu posso continuar dizendo é que, assim, o Emmanuel dá faz um paralelo com relação às sementes. Então, primeiro a gente tem que plantar e depois ela tem que brotar, nós temos que continuar cuidando. Aí vem o nascimento, vem o desenvolvimento, vem o tronco, para depois chegar lá na frente, não é? No momento da colheita ou no momento da explosão lá da planta, através de uma flor ou alguma coisa assim.
mas é preciso um trabalho laborioso ao longo de um caminho. Então, ninguém planta uma semente hoje e amanhã já quer colher os seus frutos, ou quer colher a sua beleza ou os seus frutos. Então, é preciso um investimento para isso, investimento de tempo, investimento de tolerância. Às vezes a gente precisa ter formas, né, de enriquecer, de adubar isso, de criar condições fáceis para isso, para facilitar o desenvolvimento. Então, a paciência, ao contrário do que as pessoas pensam, é assim: o fulano não tem paciência. Acontece que a paciência também não é uma coisa que se adquiriu nessa encarnação. As pessoas que estão pacificadas, pacientes, tranquilizadas, muitas vezes estão construindo isso há muitas encarnações. Já chegaram a conclusões, já chegaram a momentos pelos quais ela tem certeza que ela vai chegar onde ela precisa. Então, ela já tem uma construção bem avançada, bem adiantada. Não é diferente de outras coisas, porque também em outros caminhos, em outras diretrizes, a gente também percebe isso, a gente vê isso. Às vezes você vê um artista, por exemplo, que se desenvolve rapidamente, mas ali existiam muitas encarnações pelos quais ele trabalhou para que aquilo acontecesse. E agora, nessa encarnação, houve uma consagração de tudo que ele fez na vida ao longo de muitas encarnações para que nessa encarnação ele tivesse sucesso, ele conseguisse se projetar, ele conseguisse criar uma condição bastante favorável. Então, às vezes, um artista nascente, um rapazinho, uma moça que está aí estudando a música, trabalhando na música, eu quero me projetar a tal nível. E às vezes não é um trabalho assim que nós vamos conseguir numa encarnação. Nós às vezes precisar de outras oportunidades para chegar a essa consagração. Mas por isso não significa que a gente vai desistir. Então é aquela história que o Emmanuel fala, né? Nós vamos plantar, depois nós vamos cultivar, nós vamos tomar bastante cuidado, ela vai nascer, nós vamos ver o tronco, vamos ver a raiz, vamos ver o tronco, vamos ver todo o desenvolvimento desse sentimento ou de qualquer outra coisa que a gente possa fazer, visando o objetivo maior que nós pretendemos. Então, a gente está aí vendo, né, que, em verdade, a gente precisa continuar nesse trabalho, nessa tarefa, nessa diretriz. Precisamos continuar desenvolvendo, continuar trabalhando. Então, se hoje perdemos a paciência, ontem, semana passada, mês passado, ano passado, se estamos ainda vivendo aí um drama muito grande, todos os dias estamos aí embaraçados, com um sentimento embaraçado, tudo bem, a gente é compreensível. Nós estamos num planetinha ainda bem assim turbulento, mas também nós estamos num processo de construção. Então, é preciso trabalhar um pouquinho nessa obra, um pouquinho. Vamos imaginar que nós estamos construindo uma casa. Então, se a gente não constrói, não faz nada, nenhum dia da semana, nenhum dia do mês, a casa vai ficando ali atrasada, a sua obra não termina nunca. A ideia é que a gente possa trabalhar, mesmo que seja 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, ou fazer alguma coisinha por dia. Hoje vou colocar o rodapé. Não, hoje eu vou colocar os batentes de porta. Hoje eu vou pôr o azulejo em tal lugar. Hoje eu vou colocar uma bancada em tal lugar. Então, cada dia a gente precisa ir construindo de forma em que, num futuro próximo ou remoto, a gente tenha a casa pronta. Porque se a gente nunca fizer nada, nunca nós vamos ter a casa pronta. A paciência também é a mesma coisa. Se nós nunca cuidarmos dela, se nós nunca nos preocuparmos com ela, se nós nunca fizermos nada em favor dela, em favor de nós, que também, na verdade, é nós que precisamos dela, né? Nós nunca vamos ter essa construção dentro de nós. Então, é sempre um motivo para a gente pensar 2 vezes, para a gente criar uma condição mais favorável para determinadas situações. Eu sei que essa situação me irrita profundamente. Então, fazer uma força, não é? No trânsito, por exemplo. Tem pessoas que se irritam profundamente no trânsito. Qualquer coisinha que acontece, volta para casa totalmente transtornado, empurra a porta com toda a força, cria problema para todo mundo, cria dificuldade para todo mundo, fica nervoso, às vezes vai se deitar nervoso, fica nervoso até o próximo dia seguinte. Então, é preciso nós começarmos a trabalhar e construir uma resistência um pouquinho maior. Então, está naquele momento, passou, agora vamos respirar fundo, vamos seguir em frente. Não está naquele momento? Não, foi ontem, ainda estou aborrecido com isso. Faz uma leiturinha agradável, pense em coisas que você gosta, faz alguma atividade manual, não é? Assim a gente vai construindo a paciência. Olha, não sei se foi com vocês que eu falei, que a minha mãe, quando eu era criança, minha mãe me colocava para desenvolver a paciência escolhendo feijão.
Então, ela me trazia aqueles pacotes de feijão 5 quilos, né? Naquele tempo a gente podia comprar 5 quilos de feijão de uma vez só, né? Então ela trazia, mas o feijão também não tinha a qualidade de hoje. Então o feijão vinha com pedrinha, com terra, com um monte de coisa, bichinho, um monte de coisa. E aí eu ficava ali alguns momentos, algumas horinhas, escolhendo feijão. Ela sempre dizia assim: olha, cuidado, escolhe direitinho. Se seu pai morder uma pedra, ele fica aborrecido, ele pode quebrar um dente, é muito complicado, toma cuidado. E aí a gente tomava aquele cuidado e isso foi ajudando a gente a devagarzinho se desenvolver através da paciência. Então hoje não significa que eu seja uma sumidade de paciência, né? Mas de vez em quando a gente consegue, assim, segurar um pouco a onda, né? Então, por exemplo, você entra no elevador, a pessoa não te cumprimenta, não olha nem para sua cara, tudo bem, né? Você já entende, a pessoa está ocupada, está aí, tem muita coisa para responder. Hoje em dia, essas redes sociais consomem muito tempo da gente, e de repente a pessoa não vai ter outro tempo. No trânsito, a pessoa fez uma coisa errada, já criei para mim assim um mecanismo interessante dentro da minha cabeça, que meus filhos me ajudaram a criar, porque quando eles eram pequenos, eles eram exigentes com relação a isso. Então eu criei um mecanismo assim, fulano passou na frente e não deu sinal, tá aprendendo, o fulano virou de repente, tá aprendendo, o fulano tá aprendendo, tá todo mundo aprendendo no trânsito. E no fundo é uma realidade, não é? É que nem fui passar no mercado esses dias aí, a moça falou assim, olha, esse pacote o senhor tem que passar por trás. E aí você passa os outros pagam. Não, esse aqui é pela frente. Fala, nossa, acho que a gente quase nunca vai conseguir aprender como que se deve passar os pacotes aqui no caixa, não é isso? Porque toda hora tem alguma coisa que é diferente. Esse aqui é por aqui, esse é por ali, aquele é por ali. E aí a gente fica pensando, acho que nunca a gente vai aprender. Então, é mais ou menos assim, a gente está sempre aprendendo. Até para ir no mercado, a gente está sempre aprendendo. Então, está lá na fila, por exemplo. O caixa resolve fechar um pouquinho porque ele precisa ir usar um sanitário ou fazer qualquer coisa. A gente já está ali fazendo um exercício, né, da paciência. Ou vem alguém para fazer uma crítica destrutiva, né, do mercado, que o mercado não vale nada, que não põe atendente de acordo, que é um mercado muito rico, que não tem caixa para trabalhar, aquela coisa. A gente já segura um pouquinho mais a onda, fala, só mais um pouquinho, não tem problema, depois a gente vai todo mundo passar, tá tudo certo, né? Então a gente vai criando, assim, mecanismos para que a gente possa fugir da irritação, da impaciência, fugir desses sentimentos que são extremamente complicados para nós. Eles são destrutivos, destroem diríamos assim, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, até a nossa saúde. Hoje, a mecânica moderna da psicologia, eu nem sei por que eu usei mecânica moderna, o cérebro da gente parece que é um mecânico, né? É o cérebro mecânico, agora já tem o cérebro digital, né? Tem algumas pessoas que já têm o cérebro digital, então rapidinho acessa as informações, tudo. Aliás, eu conheço uma pessoa que tem o cérebro digital, de vez em quando ele faz palestra aqui, acho que o Clóvis também conhece. Então, a mecânica toda dentro do nosso cérebro, a gente arruma formas para não permitir que ele entre num abismo, de repente, né? De repente você abre uma porta e entra num abismo e cai lá para baixo e aquele negócio deixa você totalmente azedo, né? Então cria aqui aquele mecanismo de se segurar, respirar fundo, pensar 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, colocar alguma coisa legal na cabeça, uma frasezinha bonitinha, uma poesia, lembrar-se de alguma coisa agradável, enfim, ocupar-se, por exemplo, com alguma coisa dentro de casa, se o problema é dentro de casa, com familiares. Enfim, nós vamos devagarzinho encontrando mecanismos, né, que vão efetivamente nos ajudando a criar facilidades, possibilidades melhores para o nosso dia a dia, né? Hoje a gente vê e percebe que se nós não tivermos essa condição, né, a condição de favorecer, de ajudar e de se ajudar, nós vamos viver aí um drama muito grande, especialmente nós que moramos em cidades grandes. Vejam agora, nos últimos meses, que nós fomos, assim, em tese, compelidos, obrigados a fazer, né? Fazemos, a maioria de nós, um confinamento, tivemos que conviver com as pessoas mais intensamente, e a gente foi vendo que, poxa vida, olha, a coisa não era tão assim como a gente pensava, né? Sair para trabalhar, ficar 12, 14, 16 horas fora, depois a gente chega em casa, cheio de amor, cheio de carinho, né?
não é uma tarefa, assim, por assim dizer, extremamente difícil. Agora, você acordar, passar ali o dia inteirinho junto com aquelas pessoas, junto de você, que você até ama, tem muito amor por elas, mas é que conviver é uma coisa, é uma espécie de uma arte. E isso, obviamente, tira da gente, muitas vezes, esse suprimento de paciência que às vezes a gente acumulou em nós. Agora, a gente pode voltar para a construção e pensar o seguinte, não é? Como a paciência é uma construção, às vezes, o que, que acontece? A gente desconstrói, né? A gente destrói. Então, às vezes, você construiu, tá lá num sisteminha bonito, bacana, já está quase tudo prontinho lá, e de repente você vai lá e arranca pedaço de tijolo, pedaço de madeira, pia, essas coisas, né? Você desconstrói, você destrói. Então, na paciência também acontece, muitas vezes você já tem ali uma construção, né? E dentro dessa construção, de vez em quando, você ainda atenta contra ela. Mas a sugestão que nos dão é justamente essa, né? Que nós precisamos buscar um plano de felicidade. Já viram alguma pessoa impaciente ser feliz? Tá na fila do trânsito, tá em um banco, tá numa lotérica, tá em algum lugar. A pessoa nunca está sossegada, nunca está tranquila, está sempre azeda, áspera, difícil, complicada. Bom, nós precisamos buscar esse plano de felicidade, precisamos também aspirar condições melhores, não é? Porque eu fico pensando, conforme nós vamos caminhando, o que acontece? Nós vamos caminhando e vamos percebendo que a paciência talvez seja uma das construções que nós precisamos para poder alçar voos maiores. Então, ninguém pode se encontrar numa condição superior, ninguém pode se encontrar numa condição melhor, maior, se não tiver alguns pré-requisitos, e um deles é a paciência. Então, precisamos conquistar condições melhores, conquistar situações maiores, porque senão nós vamos aí continuar no mesmo patamar, na mesma dificuldade, né? Então, a gente também precisa entender que as pessoas não são obrigadas a entender a gente constantemente, né? Com a irritação, com essas coisas. Que as pessoas estão aí, a gente precisa entender que elas também têm os seus limites, as suas dificuldades. Então, para a gente poder obter compreensão, que a gente obter assim uma espécie de harmonia entre os seres queridos, é preciso também esse sentimento, esse trabalho, o trabalho constante na paciência. Então, ele termina dizendo a mensagem assim: trabalhe e serve sempre na direção do alvo por atingir, sem desânimo, sem precipitação, contando sempre com Deus, porque as leis divinas, para te garantirem a concretização desse ou daquele propósito em matéria de execução do bem, apenas te solicitam saber esperar. Então, quando a gente consegue esperar, quando a gente consegue saber esperar, quando a gente tem esperança, as coisas acontecem. A gente faz visita para pessoas encarceradas, tanto na Fundação Casa como nos presídios maiores, não é? Então, algumas vezes a gente vai na Fundação Casa e fala para os jovenzinhos assim: escuta, gente, vamos ter um pouquinho de paciência, vocês querem as coisas muito rapidamente, a ansiedade de ter as coisas. Calma, devagarzinho as coisas vão chegando. Você vai conseguir o seu cantinho, vai conseguir a sua família, suas coisas. Damos assim de exemplo, né? Poxa vida, eu cheguei até aqui, todo mundo vai chegar. Agora, como é que a gente vai chegar se a gente tiver essa ansiedade extrema? A gente se antecipa a um negócio que vai ser muitíssimo complicado para todos nós. Bom, essa mensagem, obviamente, é do Chico, está no livro Pronto Socorro, mas nós temos também uma mensagem sobre a paciência no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele leva uma conotação um pouquinho diferente. Ele fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, a dor, na verdade, é uma espécie de teste da paciência, né? Aliás, quando a gente vai para o hospital, a gente ganha o título, né, de pacientes. Então, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. Olha o que os espíritos amigos colocam para a gente. Não vos aflijais quando sofrerdes. Mas, pelo contrário, não é? Bendizei a Deus que quis testar a nossa capacidade, criar uma condição favorável para a gente. Então, normalmente a gente age ao contrário. Vem um probleminha qualquer, seja de saúde ou outro, a gente sempre se choca com as coisas maiores da vida. Mas por que comigo? Por que Deus fez isso? Não é? Agora, nesses últimos meses. Mas por que Deus permite uma situação dessa? Não é? Então, de repente, ainda nós estamos aprendendo a conviver com as dificuldades. Então, vejam,
se alguém pôs a mão no fogo e criou toda essa celeuma que nós estamos vivendo, as pessoas, obviamente, serão responsabilizadas, não é? E se nós estamos vivendo essas situações, obviamente, isso vai trazer para a gente grandes benefícios, porque ninguém vive uma prova sem que tire disso proveito e benefício, não é? A gente não tem que ficar aguardando as coisas más que acontecem com a gente, mas nós temos que tirar o ensinamento, isso nós não podemos esquecer nunca, não é? Então, devagarzinho a gente vai percebendo. Lá nessa mensagem do Emmanuel, que está no Emmanuel, não, dessa mensagem que está no Evangelho, que é a paciência, ele fala da dor, e a dor vai realmente burilando, vai criando condições favoráveis para a gente. E hoje nós estamos vivendo basicamente isso, né? Uma dor coletiva, né? Onde as pessoas estão tolhidas de liberdade, estão tolhidas de uma série de coisas. Mas, seguindo adiante, ele está dizendo o seguinte, que a paciência em si não consiste, né? Ele fala da caridade, mas que não é exatamente a caridade que nós estamos pensando e acostumados, que é desembolsar alguns recursos, algumas moedas, alguns recursos materiais. Que a caridade mais meritória é aquela de suportarmos uns aos outros. Veja que coisa legal. Que essa de distribuir algum recurso financeiro é a mais fácil de todas. Mesmo nessa nós já temos dificuldade, porque alguém nos aborda no farol, a gente já fica imaginando mil coisas e não se lembra lá de ter sempre uma moedinha fácil ali para favorecer com o mínimo possível esse ou aquele pedinte. Mas, enfim, ele fala que a melhor e maior caridade é aquela de suportarmos uns aos outros. E aí está a prova, o teste da paciência, não é? Então, aquela pessoa que te aborrece, te irrita profundamente. Olha aí que nós temos a chance, a possibilidade de construção de amor, de esperança, de paciência. Claro, não é uma tarefa fácil, é óbvio que é difícil. Mas está aí aonde estão os probleminhas que nós estamos para resolver, por resolver. Olha, esses dias estava comentando com alguns amigos que hoje em dia nós temos as redes sociais, que é uma espécie de teste da paciência, né? Quantos de nós não quisermos abandonar este ou aquele grupo familiar, este ou aquele grupo de amigos, porque ouvimos ali alguma coisa que não gostamos, alguém falou alguma coisa que nos desagradou, e a gente pensa assim, eu vou sair do grupo, porque o isso, porque aquilo, né? Aí está o teste da paciência que nós podemos perseverar e podemos vencer. Então, às vezes, é bom a gente ficar quietinho, escutar calado, não é? Às vezes é bom deixar uma pessoa mais habilitada que nós falarmos, não é? O Evangelho não fala isso, não. Ele fala assim, é importante deixar os mais tolos falarem, né? Falarem mais do que você. Então, não seja tolo a ponto de querer convencer as pessoas assim, falando, exigindo, mas deixa, tudo bem. Uma hora as coisas vão se acomodando e a gente vai ter oportunidades para colocar os nossos pontos de vista. Então, ele mostra para a gente isso, os grupos sociais também, que nós estamos num teste constante de paciência, um teste constante. Então, abandonar o grupo é a coisa mais fácil que nós temos a fazer, não é? Bloquear uma pessoa que inconveniente é a coisa mais fácil que nós podemos fazer. Mas suportar, aguentar, seguir adiante, aí vem os testes que nós precisamos vencer. Então nós já podemos começar com isso, com as redes sociais. Depois vai um pouquinho para o trânsito, aí vem um pouquinho em família, depois a gente vê aí um pouquinho na sociedade, com as pessoas, e devagarzinho a gente vai arrumando elementos para continuar essa obra, que é a obra maravilhosa, que é a construção da esperança através da paciência. Meus amigos, nós estamos aí felizes de estarmos aqui com vocês, e o convite de hoje é esse. Investamos na paciência. Vamos arrumar um jeitinho, todo mundo tem bastante inteligência para saber aonde pode investir, porque não será um investimento em vão. Sabendo investir na paciência, nós estamos investindo também na nossa felicidade. Olha, há alguns anos atrás eu ficava pensando assim, nossa, meu Deus do céu, daqui a pouco vou ter idade, né? E eu não gostaria de ser aquela pessoa amarga, reclamona, porque de vez em quando você pega um ônibus, aí você entra com um senhorzinho maduro, né, na madureza da vida, e reclama porque o ônibus corre muito, porque não tem lugar para sentar, porque o ônibus brecou e ele quase caiu, que ele está se machucando, e que a vida está ruim, que está chovendo, que está garoando, ai meu Deus do céu. Aí eu fiquei pensando, talvez eu não queira viver desse jeito, eu gostaria de ser aqueles vozinhos bem bacaninha, né? Que não se incomoda assim com as imperfeições dos outros, que sempre tem uma balinha para dar aí para os netinhos, para as crianças ou para alguma pessoa na rua, tem alguma coisa para agradar alguém, né?
que tem aquele ouvido tolerante, que escuta, às vezes não escuta muito bem, graças a Deus, porque aí fazem uma malcriação, ele nem escuta, mas não queria, de forma alguma, ficar assim azedo, né? Mas como é que a gente não vai ficar azedo se a gente não investir? Então nós precisamos investir, continuar investindo. Então esse é o convite de hoje. Tenho certeza que todos vocês vão pensar um pouquinho a respeito sobre isso, porque é uma das formas de felicidade. Você vê, essas pessoas agradáveis, não é? Que são tolerantes, pacientes, que são esperançosas. Ah, é tão gostoso conviver com elas. Eu não sei se vocês também têm esse mesmo sentimento. Mas é tão gostoso a gente poder conviver com algumas pessoas que são assim, né? Que são pacientes, tranquilas. Ah, tá lá um problema vindo fortemente, a pessoa tá lá tranquila, firme, sossegada, as coisas estão acontecendo. Então, é isso, é o convite à paciência e o convite, né, à demonstração para que a gente possa continuar investindo. Não desistamos da paciência, tá bom? Bom, eu tenho uma mensagenzinha aqui de Jesus, que é do nosso Amaral Ornelas. É uma mensagenzinha que vai ser distribuída aí logo em breve, né? Não sei como é que vocês vão receber essas mensagens, que vocês não estão na casa espírita, né? Mas quem sabe a gente possa mandar de alguma forma, seja eletronicamente ou de alguma outra forma, né? E aí o Amaral Ornelas diz assim pra gente: reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, da vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos, e passaram fremindo, arrojados insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumine e socorre, e brilhando por si, generoso e fecundo, em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso rei no amor que nunca morre. Amaral Ornelas. Acabou, né? Chega, né, Clóvis? Pelo amor de Deus. Bom, doutor Sérgio, agradeço muito pela palestra. Realmente necessitamos exercitar a nossa paciência e agora vamos exercitar a nossa vibração, né? Fazer a Muito vibração, bom. as vibrações finais do nosso evangelho de hoje, né? Então vamos Muito bom. pedir a todos que mentalizem o nosso Mestre Jesus. Vamos dirigir as nossas vibrações nas mãos de Jesus e ele vai direcionar aonde quer que haja necessidade da vibração para que a gente possa, então, receber essas vibrações com muito amor e com muito carinho. Então, vamos pedir aos nossos amigos que estão conosco e que possamos vibrar, inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem, através do diálogo, a paz para todos os povos da nossa terra. Que possamos, Mestre Jesus, ter a comunhão de todos os povos. Que os refugiados de guerra possam encontrar caminhos alternativos para seguirem a sua vida e para poderem vibrar, para poderem continuar na sua vida. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes, dos poderes legislativo, executivo, judiciário, possam entrar finalmente num acordo, possam entender que a corrupção tem que acabar no nosso país e que eles têm que distribuir abundantemente a educação, a saúde e a alimentação ao nosso povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, principalmente os leitos de Covid.
que as tuas bênçãos, que as tuas correntes médicas possam estar ali ajudando a recuperar esses irmãozinhos e que eles possam receber muito amor, muita paz e muito carinho. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram detentos, que os nossos irmãos detentos possam se arrepender dos males que praticaram, entenderem que há necessidade de se renovarem a cada dia mais, receberem muita paz, muito amor e muito carinho. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que a tua presença ali se faça constante, que as tuas caravanas socorristas possam ajudar, resgatar esses irmãozinhos que ali se encontram necessitados de todo o teu amparo, de todo o teu carinho. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nas creches, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Ó Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça muito presente, que o teu evangelho seja a diretriz para que esses irmãos renovem as suas vidas e sigam em frente. E vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de cigarro ou de sexo, que o teu amor, a tua presença, tire-os dos seus vícios e leve-os para um caminho de elevação espiritual, de trabalho amigo e de ajuda. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos, pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões consigam entender que o Deus é único, que Ele quer a paz entre todos os povos e que possamos, então, ter a paz com todos os nossos irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Tenham eles a tua paz, tenham eles a tua bênção, que os seus lares sejam irrigados de harmonia e que possam seguir em frente no seu crescimento espiritual. Nós vamos vibrar também por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz ali, Mestre Jesus, se faça presente e que essa luz possa trazer muito equilíbrio a todos que ali residem. Vamos vibrar por todos aqueles que são os nossos desafetos, desta encarnação ou de encarnações passadas, que nós pedimos perdão a todos esses desafetos, que eles possam aceitar o nosso pedido de perdão e que possamos seguir em frente na recuperação espiritual de cada um de nós, podemos seguir neste novo caminho de elevação espiritual. Vamos vibrar também por todos os ligados às correntes da medicina, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para que possam se proteger da Covid e que possam atender com muito carinho e muito amor todos aqueles que estão submetidos à Covid e outras moléstias que se encontram hospitalizados. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Te pedimos que a tua luz branca entre nos nossos lares, que a tua luz branca esterilize cada um dos nossos lares, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo equilíbrio, que os miasmas que por acaso aqui estejam, sejam retirados, sejam eliminados, e os irmãozinhos que eventualmente aqui perdidos estejam, possam ser encaminhados às colunas do mundo espiritual para esclarecimento e para bênçãos. Proteja-nos, Mestre Jesus, abençoa-nos agora e sempre. Vamos pedir também, finalmente, Mestre Jesus, por nós mesmos, que as tuas bênçãos, que as tuas luzes, que o teu carinho possam nos cobrir da cabeça aos pés, trazendo-nos a paz, o equilíbrio e a harmonia. Vamos agora pedir às correntes médicas que fluidifiquem as águas colocadas nos copos para essa reunião ou nas garrafas que serão levados aos nossos companheiros ou aos nossos amigos. Vamos vibrar também pelos grupos de doenças que temos
na casa. Vibremos pelas pessoas com Alzheimer. Recebam eles as bênçãos de Jesus, a paz, o amor e o carinho. Que todos eles possam receber muita luz e muita paz. Os doentes com câncer recebam dos oncologistas o tratamento necessário para que tenham a melhor atendimento possível. Que os tratamentos de quimio e radioterapia tenham o menor de efeito secundário possível, para que possamos ajudá-los a se recuperarem, a se fortalecerem. Vamos vibrar pelos casos de ortopedia, que as correntes de ortopedistas ajudem esses irmãos a recuperar as suas cartilagens, quer seja de coluna, quer seja de articulações em geral, que as bênçãos de Jesus ali se façam presentes. Nós vamos vibrar também pelos casos de Covid, que todos os irmãos vitimados de Covid, que estão nos nossos grupos de vibrações, recebam das correntes pneumologistas a paz, o equilíbrio e a harmonia, a recuperação, para que possam seguir em frente no seu tratamento. Os irmãozinhos com depressão emocional, que necessitem de ser tratados, que recebam o tratamento dos terapeutas do mundo espiritual, dos neurologistas, para que possam ajudar esses irmãozinhos. Vibremos também para os casos de saúde e diabetes. As correntes médicas possam ajudá-los, recuperando as suas saúdes, recuperando os seus organismos, para que possam prosseguir na sua jornada. Vibremos pelos irmãozinhos vítimas de suicida, porque são vítimas deles mesmos. Que possam as correntes socorristas, correntes do mundo espiritual, resgatar os irmãos que se encontram nos vales dos suicidas e que tenham condições de ser resgatados, que sejam levados eles para os hospitais do mundo espiritual, principalmente o Hospital Maria de Nazaré, que recebem muitos desses suicidas. E vibremos pelos desencarnados, que as correntes socorristas também percorram os umbrais das trevas, resgatando aqueles que, sinceramente, se arrependem dos seus males praticados. Lembram-se da prece do Mestre Jesus e possam ser socorridos e levados às colunas do plano espiritual. Vibremos também pelas pessoas e crianças desaparecidas, que aqueles que os buscam possam ter sucesso nessas buscas, ajudá-los, resgatá-los, trazê-los de volta e entregá-los às suas famílias. E assim, queridos irmãos, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, vamos agradecendo a todas as correntes que, em nome de Jesus, conosco trabalharam, e principalmente ao nosso querido Dr. Sérgio, pela maravilhosa palestra dessa noite. E que possamos, todos juntos, estar de volta aqui numa próxima oportunidade, em nome de Jesus, que Ele possa estar conosco, possa nos abençoar, que Ele possa nos trazer a paz e a luz para que possamos seguir em frente na nossa jornada neste mundo reencarnatório e, como falou o Dr. Sérgio, com muita paciência e com muito amor nos nossos corações. É disso que todos nós precisamos para que a humanidade siga em frente num novo caminho. Que assim seja, queridos irmãos. Estaremos de volta no domingo. Esperamos a companhia de vocês. Esperamos todos aqui. Dr. Sérgio, para suas considerações finais. Estamos aqui para sempre recebê-lo com muito amor e com muito carinho. Muito obrigado a todos que prestigiaram a gente, que possamos continuar unidos, firmes em ideal. E em breve nos veremos, com toda certeza. Muito obrigado. Um beijo a todos, que assim seja. Até domingo, pessoal, e até daqui 30 dias, Dr. Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço.